surto epidêmico de influenza matou 3 pessoas em Tóquio no mês passado. Todas eram mulheres e tinham idades de 77, 85 e 100 anos. O surto foi registrado em um hospital especializado em atendimento para idosos. Em uma reportagem especial, você vai saber como se prevenir e vai conhecer os sintomas dessa gripe, que em 30% dos casos não corresponde ao tratamento com o medicamento Tamiflu. Vejam. 3 mulheres com idades acima de 60 anos morreram em consequência de um surto epidêmico de influenza registrado em um hospital especializado em atendimentos para idosos na capital japonesa. No mesmo hospital houve mais contaminações. 24 funcionários e 106 dos 448 pacientes acabaram contraindo a gripe. Entre os infectados está o diretor da instituição, que pediu desculpas por não ter conseguido evitar o surto epidêmico. A doença teria se propagado pelo hospital inteiro depois que uma funcionária contraiu o vírus no começo do mês passado. Segundo relatos, os pacientes estavam vacinados, mas mesmo assim contraíram o vírus. A população deve redobrar os cuidados para não acabar contraindo a doença. Um novo tipo de vírus resiste ao tratamento com o medicamento Tamiflu e que já foi registrado em 11 províncias. O tipo é AH1N1 e que já atinge 30% dos infectados. Especialistas acreditam que esse vírus resiste ao medicamento através de uma mutação genética natural. Segundo o Ministério da Saúde, outro medicamento chamado Relenza se mostrou eficiente contra o vírus AH1N1 e também entre outros tipos de vírus. E você, sabe quais os sintomas da gripe influenza? Sabe como se prevenir? Aí vão algumas dicas. Os sintomas geralmente são confundidos com os de resfriados, mas no caso da influenza a febre é mais elevada, chegando a mais de 38 graus de temperatura. Provoca dores de cabeça, dores nas articulações e nos músculos, dor de garganta e coriza. Sem os cuidados necessários pode haver inflamação no tímpano, nas vias respiratórias, pneumonias e convulsões. É aconselhável descansar bastante e tomar cuidado para não contagiar outras pessoas. Se você não quer ficar doente, aí vão algumas dicas. Mantenha sempre ambientes bem ventilados, evite bebidas geladas. Em dias ensolarados, estenda suas roupas no sol. No inverno é aconselhável o uso de toucas que protejam os ouvidos e se agasalhe bem para proteger seus pulmões. As refeições devem ser bastante balanceadas com sopas e caldos ricos em verduras e legumes. Frutas também são indispensáveis e durante o dia todo beba bastante água. Bem, vamos agora falar do tempo. Vamos ver como que ele vai ficar hoje e amanhã. Confira na sua tela. Em quase todo o Japão vai haver pancadas de chuva durante o dia de hoje. Apenas no norte, na região de Sapporo e Kushiro, é que o sol deve aparecer. Na região de Tóquio, o céu durante todo o dia de hoje deve ficar encoberto. Na região de Nagoya, o céu também ficará encoberto e haverá pancadas de chuva durante o dia. No final de semana, as prefeituras locais soltaram alerta aos moradores. A prefeitura de Nagoya alertou eles para tomarem cuidado por causa dos ventos fortes e das ondas altas que se desenvolveram no leste do mar do Japão. Na região de Ida, houve muita nebulosidade e em Gifu nevou durante a noite. Já em Tóquio, houve ventos fortes e ondas altas. Nas ilhas Ogasawara, durante a tarde e a noite de domingo, houve ventos fortíssimos e as ondas altas. Por isso, os moradores ficaram bastante atentos. Já no norte do Japão, na região de Sapporo, nevou bastante durante a noite. Haverá ventos fortes também na região até o final da tarde de hoje. As ondas podem chegar até os 3 metros de altura. A prefeitura alerta sobre o risco de avalanches. Já no sul, na região de Fukuoka, o ar será seco e a prefeitura também alerta para o risco de avalanches por causa dos ventos fortes. Máxima de 10 graus e mínima de 13 em Nagoya. Em Tóquio, a temperatura não deve passar dos 13 graus e a mínima deve chegar aos 4 graus. No norte, em Sapporo, máxima de 0 grau e mínima de -6. Já amanhã, o sol deve aparecer em quase todas as regiões do Japão. Em Tóquio, o céu amanhecerá encoberto, mas durante o dia ficará ensolarado. Já em Nagoya, o sol vai aparecer entre algumas nuvens. Em Niigata, durante todo o dia, o céu ficará nublado. Máxima de 16 graus e mínima de 8 em Fukuoka. Em Hiroshima, a temperatura deve chegar até os 11 graus e a mínima não deve passar dos 4 graus.
A fabricante Sony fechará a fábrica em Ichinomiya. Isso faz parte de um plano de reestruturação sem precedentes, com o objetivo de reduzir os custos em 250 bilhões de ienes. A fabricante deve colocar o plano em ação a partir de abril, quando começa o ano fiscal de 2009. Com o fechamento da fábrica em Ichinomiya, a produção de aparelhos de televisão será transferida para a unidade de Nazawa, na província de Aichi. Atualmente estão empregados nessa unidade cerca de 1.300 trabalhadores, sendo 1.000 temporários. Segundo a Sony, ela deve cortar todos eles, menos os que estão regulares, que provavelmente serão transferidos. Com essas demissões, vai para 17.000 os cortes que a Sony fez em todo o mundo. Uma das outras medidas que a fabricante tomará será cortar o bônus de executivos e implantar o programa de aposentadoria antecipada para seus funcionários. A companhia aérea Emirates anunciou no mês passado o fim da rota que parte do aeroporto internacional de Nagoya até o Brasil. A rota teve início no ano de 2006. A suspensão das operações será feita em 2 etapas. Durante o período de 1º de fevereiro a 28 de março, a Emirates realizará somente 4 voos semanais, partindo às segundas, às quartas, às sextas e aos sábados. A partir do dia 29 de março, as operações serão totalmente encerradas. A empresa confirmou que 40% dos passageiros que utilizam a rota são brasileiros e que durante esses 2 anos e meio de operações, a companhia aérea não conseguiu o lucro esperado. E com a crise financeira mundial, tornará mais difícil a manutenção da rota. Segundo orientações, quem adquiriu os bilhetes com data em aberto e pensa utilizá-lo depois do dia 29, deve embarcar pelo aeroporto internacional de Kansai, em Osaka. Quem retornou ao Brasil com passagem de volta em aberto também desembarcarão em Osaka a partir do dia 29. As lojas de conveniência no Japão superaram os lucros de lojas de departamentos. Foi a primeira vez que isso ocorreu desde o surgimento das lojas há cerca de 40 anos. Em 2008, os shopping centers registraram queda de 4% nas vendas, totalizando 7,38 trilhões de ienes. Já as lojas de conveniência registraram uma alta de 6% no movimento, gerando 7,8 trilhões de ienes em vendas por todo o Japão. O aumento das vendas se deve à alta na procura de cigarros, depois que foi implantado o sistema TASPO. Muitas pessoas ainda não adquiriram esse cartão e passam a comprar os cigarros nos combines. Atualmente há cerca de 40.000 lojas espalhadas pelo arquipélago. E segundo dados de uma pesquisa, cada consumidor gasta em média 600 ienes em compras. Vocês vão conhecer agora um cachorro da raça dálmata que anda de bicicleta. Parece mentira, mas não é não. Confiram agora o vídeo completo. Bom Dia Japão termina aqui, a gente se vê daqui 2 semanas. Eu espero que vocês tenham todos um excelente dia e uma ótima semana. Bom dia!